O cabelo tá meio rebuliçado, tá de boné. Muito bem, nós estamos aqui na casa do pastor e professor João Kuntz, que é um dos pioneiros da Igreja Adventista. Estamos aqui na cidade de Bom Retiro, hoje é dia 13 de maio de 2009. Primeiramente, eu queria perguntar qual é o seu nome completo e aonde o senhor nasceu e quando o senhor nasceu? Meu nome completo é João Varonil Kuntz. Nasci aqui mesmo, em Bom Retiro, no dia 2 de julho de 1936. Pastor João, das suas lembranças, das suas memórias de infância, o senhor conviveu com que pioneiros aqui na cidade de Bom Retiro e na igreja de Bom Retiro? São tantos nomes, para recordar em tão pouco tempo, mas eu posso lembrar alguns dos pioneiros. Pastor Germano Streitost, pastor João de Deus Pinho, que vive ainda em Porto Alegre, pastor Conrado Steer, pastor Dermival Ribeiro Martins, que foi professor aqui também, muitos anos. E teria tantos outros, pastor, mas agora sim, sem anotação. Nós sabemos que a sua família, Kuntz, é uma das famílias também que tem uma vasta e longa história aqui na cidade de Bom Retiro com relação à igreja. Eu pergunto, o que trouxe a sua família para vir morar aqui em Bom Retiro? Muito importante a pergunta, porque meu avô, pai de meu pai, ele... Como era o nome dele, pastor? Jorge Kuntz, nascido na Alemanha, chegou aqui no Brasil aos 4 anos de idade, estabeleceu-se em Orleans, propriamente no lugarejo chamado Rio Laranjeira. E lá ele casou-se e logo tiveram vários filhos. E o convívio lá era mais para assim um meio luterano que adventista. E também batistas havia muito na região. E os filhos foram crescendo e meu avô começou a ficar preocupado com o casamento dos filhos, em número de 15. Foi quando ele então soube lá na região que aqui em Bom Retiro havia uma igreja forte, com muita juventude. E ele então providenciou comprar um terreno aqui. Então, estamos bem próximos do local onde ele veio comprar o terreno. E pensando em trazer os filhos para cá, a fim de que casassem com pessoas da igreja, filhos de adventistas. E assim foi o que aconteceu. Ele mudou-se, provisoriamente estabelecido ali no local, já com paratifo incubado no corpo. Não resistiu, porque na época não havia tratamento adequado, apropriado para curar as pessoas com essa doença. Ele faleceu ali e está sepultado aqui, no cemitério dos pioneiros. Muito bem. Então nós podemos ver a importância do cuidado com a juventude, e tudo mais. Meu avô também, depois de batizado lá em Orleans, ele era muito missionário e ajudou muito nas campanhas de evangelismo com o pastor Streitos e outros anteriores ao pastor Streitos ainda, viajando muito a cavalo na época para visitar os irmãos por aí, estabelecer contato com os pequenos grupos que havia espalhado já pelo estado. Eu farei agora uma pergunta como historiador. Nós podemos observar que houve um apogeu, um crescimento muito áureo, que talvez poderíamos considerar como um ápice do desenvolvimento do adventismo em Bom Retiro, por volta das décadas de 20, 30, 40, ali, 50,
não é, onde houve um grande grupo de adventistas que estavam aqui nessa cidade, que exerceram uma forte influência na sociedade. Pergunto, hoje, quais são os desafios? O pastor está aqui presente também, né? Pastor Elias. Por que talvez a igreja não tem tanta influência hoje como talvez teria no passado? O senhor destacaria algum fenômeno na sua visão como um pastor e como tendo sido parte desse grupo? Eu penso que o que muito influenciou no crescimento da igreja na época Sim. de então foi exatamente o fator escola, a educação, Tá, ok. porque as pessoas vinham se estabelecer aqui Com a finalidade. com a finalidade, não é, tendo em vista a educação dos seus filhos a partir de crianças. E até na juventude ainda estudavam na escola. Naquela época, um jovem com 12, 15, 18 anos ainda frequentava a escola, muito bem servida por professores estrangeiros, a maioria deles que na época chegaram aqui. Sim. Eram homens e mulheres de uma cultura bastante elevada, e esses jovens aproveitaram muito. Então, eu penso que a escola foi o fator número 1 para o crescimento da igreja na época. Ok, muito bom. Pastor Kuntz, fazendo agora algumas perguntas da sua vida, do teu ministério. O senhor atuou como pastor e também professor, é isto? Eu comecei o trabalho na obra em 1960, Em 60. aqui em Bom Retiro, como professor primário. Tá, eu vi o livro lá. E daqui eu fui transferido, eu fui convidado para a Associação Sul-Rio-Grandense Sei. como preceptor no IACS, começando lá em 65. E lá permanecemos, 66, perdão, 66. Mas em 1972, nós voltamos para Santa Catarina. Ok, como pastor? Aí fui convidado a participar, ou ser pastor da Central de Florianópolis em 74. Fim de 74. Dali fomos transferidos para o norte, para a União Norte Brasileira. Que lugar? Belém do Pará. Belém do Pará. Para ser diretor do Grão-Pará. Permaneceu quanto tempo lá? Na União Norte nós permanecemos 10 anos. Como diretor? De 78 a 88. Não, eu tive várias funções lá. Eu fui diretor do Grão-Pará. Depois do Grão-Pará eu fui para o IAI, lá em Manaus. Ficamos 1 ano e meio lá. Voltamos para Belém como departamental de educação na Missão Baixo Amazonas, então. E lá permanecemos até 88, onde eu tive o privilégio também de pastorear a Igreja Central de Belém, a de Marambaia, e também ser ordenado lá em 84 como pastor. Eu não fiz teologia, eu fiz pedagogia, mas por tempo de serviço e consideração da obra, eu fui ordenado ao ministério. O senhor foi pastor da Central de Florianópolis sem ter feito ordenado? Foi. E sem ser ordenado? Era só obreiro. E não batizava, pastor? Não, aqui não. Em Florianópolis não podia Depois, batizar? quando eu retornei, eu fiz muitos batismos em Santa E Catarina. daí alguém da associação ia fazer o batismo? Alguém da associação fazia o Da batismo. missão na época? Da missão. A sede era ali em São José, não? A missão na época? Não, era no centro. Do lado da igreja central. Então era. Embaixo da igreja central. Embaixo da igreja central. Do lado era o prédio dos obreiros, né? Exatamente, a moradia de obreiros. Exatamente. E aí, Tá. eu fui secretário de campo também na missão Baixo Amazonas. Ok. E de lá eu vim em final de 88 e assumi então, quando o pastor Wilson Sarli era o presidente aqui, eu assumi o distrito de Joaçaba. Ok. E graças a Deus, em 18 meses de serviço lá,
Foi uma passagem rápida. Nós batizamos 48 almas, considerado um grande sucesso, graças a Deus, porque um campo duríssimo. Eu compreendo. Qual foi o teu último distrito, pastor, como obreiro, ainda na ativa? Foi... Estreito? Não, eu fui pastor também de colégio e Colégios. Distrito pastoral de escola, Uhum. em Joinville, Joinville. no colégio Foi de teu Joinville, último trabalho como pastor distrital. efetivo. Tá. Tá ok. Isso foi em que ano? 98, porque eu saí de Joinville em 99. Sei. Aí eu tive mais um período de graça, porque me colocaram obreiro bíblico em Sei. Florianópolis. Sei. Eu fiquei 5 anos na obra bíblica, em Florianópolis, servindo os distritos da capital, atendendo a pastorada ali, ajudando o pessoal ali. Sei. Graças a Deus, muitas almas foram levadas a Jesus. Tá. Pastor, eu quero fazer agora uma pergunta. Qual é o seu verso favorito da Bíblia? Combati o bom combate. E o seu escritor favorito? O seu escritor favorito da Bíblia? Qual A que é? Bíblia, eu aprecio muito o livro de Jó. 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 Moisés, então, né? Tá. E dos livros do Espírito de Profecia, qual deles que talvez mais exerceu impacto na sua vida? Olha, porque eu não fiz teologia, eu considero o pastor Anísio Chagas como meu reitor, magnífico reitor, me dizendo assim, não faça teologia. Na época eu estava lá em Taquara, já com família, difícil para estudar com família. Aí eu pus na cabeça que iria para São Paulo, fui a São Paulo procurar lugar lá em volta do Iaê, fiquei apavorado com o que vi em volta lá naquela favelada toda. Eu trazia a minha família para cá, estou empregado no Rio Grande do Sul. Quando voltei, contei para o pastor Anísio Chagas. Ele disse assim, bobagem, rapaz, você não faz teologia não, você vai ler Obreiros Evangélicos, Evangelismo, Testemunhos para Ministro, Atos dos Apóstolos. Ele me deu 5, 6 livros para ler, e eu li fielmente todos esses livros, tem tudo marcadinho, sublinhado ainda. Então, eu considero para o ministério, evangelismo um livro de texto para o pastor, evangelismo, de Ellen White. E para o professor, educação, e o outro também, como é que ele... Conselho para os pais. Isso, conselhos a pais, professores e estudantes. Tá, ok. Tá, agora uma pergunta, pastor. Qual foi o teu grande segredo no ministério? Qual foi o ponto forte do teu ministério, que o senhor reputa como sendo a marca registrada do teu ministério? Visitação aos irmãos em casa, orar com eles, cantar com eles, ler a Bíblia com eles, ouvir o irmão lá dentro de casa. Isso foi muito alto. Certo. Eu fui muito visitador, não fui de muita projeção do evangelismo, mas eu amei muito a igreja, os irmãos, trabalho pessoal, comunicação pessoal. A gente percebe que o senhor é uma pessoa muito, muito tratável, assim, né? Doce. Eu escutei um sermão seu. Se me ajudarem a recíproca verdadeira, eu escutei um sermão teu na igreja do Estreito, quando o senhor ainda talvez estava na ativa. Eu era comportor estudante, fazia teologia. E eu nunca esqueço de uma expressão que o senhor usou. O senhor pregava de uma forma bastante efusiva, e o senhor disse assim, o cristão tem que colocar o joelho na pedra. O senhor usava essa expressão? Usava, eu uso ainda. Olha lá, eu não esqueci disso. Eu às vezes desliga para não aparecer isso agora, mas eu às vezes costumo dizer assim, que o cristão tem que ter calo nos joelhos. Calo nos joelhos, porque se não ora, não tem sentido. Só ler a Bíblia é uma parte importante, mas tem que orar também. Sim. Muito bom. Por isso que o seu semblante, assim, logo que apareceu lá, não me é estranho, eu já ouvi. O senhor está na divisão, né? Não, estou no Centro White, lá do UNASP,
Em São Lá Paulo. no NASP. Engenheiro Coelho. Sim, sim, sim. Lá no interior de São Quem é Paulo. que é o diretor do NASP agora? Paulo Martini. O baixinho está lá. Tá lá, E- animado lá. Aí, Tá. bem preparado, muito E é trabalhador. catarinense. É catarinense. O senhor também é, né? Não, O senhor é gaúcho? sou de São Paulo. Ah, de São Paulo. Capital, Não tem essa honra. Pastor, agora encerrando a visita, com relação à sua família, nesse todo o teu tempo, o senhor tem filhos, né? Opa, Quantos? 5. 5. Quantos são ao todo? Mulheres e homens? Uma mulher que é missionária no Japão há 28 anos, 27 anos. Como é o nome dela? Daisy. Daisy. A Daisy é coisa interessante, porque a Daisy, a mais velha, primogênita, ela nunca quis assim, ela nunca foi muito solta em questão de namoro, procura disso e procura daquilo. Sei. E então, chegava a idade, eu dizia para ela, filha, está na hora, né, de ir procurando uma parceria. Eu estou orando e Deus sabe o momento e a pessoa. Ela respondia para mim. E quando chega lá em Belém, agraciou-se por um japonês lá, Olha japonês nascido em Tóquio, lá no Japão, cursando na época odonto em Belém, porque lá no Japão é difícil um adventista trabalhar sem problema com sábado e estudo, então nem se fala. Então o pai pastor lá no Japão colocou meu genro no centro nipônico em Belém, no internatozinho que eles tinham lá. E lá ele começou a estudar, foi muito bem, casaram e foram embora para o Japão. E lá ele trabalha hoje no Hospital Adventista de Okinawa, meu genro. Ele é odontólogo também. Tá. E ela é psicóloga, teve formação pela Universidade de Maryland, na América. Sim. Porque lá em Okinawa eles têm dentro da base militar lá, muita possibilidade para alunos estrangeiros que queiram estudar, fazer seus cursos lá. Sim. E tal. Difícil para entrar, Ok. que é uma coisa muito complicada aquilo Tá. deles lá. E ela conseguiu entrar, se formou. Agora tem 2 filhas, e as 2 filhas estão aqui em Joinville fazendo odontologia, as 2. Olha só, hein? 2 japonesas. E os outros filhos são 4? Ah, Quais são os tá. nomes das duas meninas? Elas frequentam qual igreja? A Mami e a Miho, na igreja do Guanabara. Eu conheço as duas. Conheço muito bem as duas. Bem japonesinhas, né? Bem japonesinhas. Tá. Sangue, o Então o restante. senhor tem uma filha mais velha e Aí 4 homens. 4 homens. Daniel, odontólogo em Joinville, Aham. trabalha ali, é membro da Central. Sei. Ali. Depois tem o Vânio é da Prefeitura, em Joinville, arquiteto, Ajuda na igreja. e ajuda na igreja do Guanabara, Guanabara. Sei, Né? sei. Todos eles na igreja. Tá bom. Depois tem o quarto que é engenheiro civil, Tá. Elton Flávio, está em Florianópolis, mas trabalha mais em Joinville. E depois tem o Alessandro, que é o caçula, está em Rio do Sul. Esse é protético. O senhor sempre conseguiu trabalhar com a família sem comprometer o seu ministério e vice-versa? Sempre. Conseguiu. Nunca tive problema. Teve algum segredo ou não? Amar os filhos? Sim, sempre atenção por eles e tal. Ela, principalmente, que ficava mais com eles em minhas viagens. Sei. Mas sempre fomos, assim, muito apegados aos filhos e eles com a gente. Então, graças a Deus, não teve problema assim. Tá Eu bom. sempre digo, em relação a ela, nunca precisei repreendê-la por um comportamento na igreja, que os irmãos me observassem alguma coisa. Sua esposa estava meio mal trajada hoje na igreja e tal. Nunca. Tem um segredo que o senhor me falou, pastor. Lembra? O sol está muito aí pelas costas, muda. Lembra? O senhor falou assim, pastor, tenha tempo com seus filhos. Lembra? Sim. No Rio Grande do Sul, especialmente quando eram pequenos, eu tinha 6 dias para a obra, 1 dia para a família, sagrado. Sábado à tarde eu sempre saía muito com os filhos. Botava tudo no fusquinha, ia lá para o alto da serra, Gramado, Canela, por lá passear, ver as flores, soltá-las no campo, mostrar as coisas da natureza para eles. Olha o peixe na água, que lindo ali, olha como Deus é maravilhoso na sua obra. Essas coisinhas assim que cavam muito, né?
Aí quando voltava, já pondo o sol, descendo a serra, aquele sol vermelho atrás da montanha, parava o Fusca. Deus está guardando o sol agora para terminar o sábado. Vamos fazer uma oração aqui no carro, recitar texto da Bíblia. Hoje eles fazem isso com os filhos. Deles é curioso, né? A gente passando isso assim para os filhos. Eu sempre dediquei tempo à família e não me arrependo. Foi bom, porque se eu tivesse feito diferente, talvez hoje eu estaria com o cabelo mais branco ou faltando tudo já na cabeça. Graças a Deus todos eles têm. Não Todos eles na igreja, então todos eles participam. Isso aí é uma honra também. Que isso, pastor. Pastor, muito obrigado Foi um prazer muito grande pela recebê-los aqui na sua minha... entrevista. Que Nós Deus... vamos dar uma conhecidinha interna na casa. Tá Porque bom. isso aqui é o seguinte, isso aqui chama muita atenção. É, pastor. Porque se é lá fora, tem que fazer fora,